Oi pessoal, estamos de volta no nosso estudo bíblico sobre a primeira carta de João. E nós já falamos as 8 dicas de como estudar a Bíblia, tá aqui na descrição do vídeo, as 8 dicas. Nós falamos o resumo do primeiro capítulo e do segundo capítulo, e agora eu quero continuar uma parte desse segundo capítulo e vamos falar do terceiro capítulo também. Não perca esse resumo porque tá incrível, eu creio que vai te ajudar muito no seu estudo bíblico aí. Então no capítulo 2, a partir do verso 15, ele fala assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Olha só, capítulo 2, verso 15. Por que não deve-se amar o mundo, né? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não devemos amar o mundo. Mas como assim não podemos amar o mundo? Nós temos que odiar o mundo? Como a Bíblia nos ensina a amar as pessoas, sim, amar as pessoas, mas não amar o pecado, mas não amar, não sermos coniventes com as coisas erradas. Pensa que sociedade mais devastada que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas trocam coisas por as coisas tomaram o lugar das pessoas. As coisas são mais importantes do que pessoas. Então não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, nem as coisas que no mundo há, mas precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. E esse é o ensino que nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração. Então, o que significa não amar o mundo? Não amar o mundo não está se referindo apenas aos padrões comportamentais exteriores, às suas atitudes, aquele estilo de vida, as pessoas e os seus relacionamentos. Então, não amar o mundo é não ser coerente com as coisas que não vão dentro de acordo com os meus princípios, que ferem, que fogem aos padrões estabelecidos por Deus e que eu vivo de acordo com a palavra. Então, amar o mundo e o que nele existe reflete tudo isso que citei, que é os padrões comportamentais, que é as atitudes, que é o estilo de vida, e reflete também aquilo que está no meu coração, reflete aquilo que está no meu interior. Então, a concupiscência, o desejo desenfreado em pecar, em trazer, em fazer coisas que me agrada a minha carne, o meu ego, a soberba, a desobediência, né, o pecado, tudo isso são coisas que são padrões do mundo sem Deus, do mundo sem a palavra de Deus. Então, em outra tradução diz assim, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as tentações, a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. E isso não é algo bom. Vamos ler aqui? Olha só. Então, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tudo que está no mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O prazer físico exagerado, que foi citado aqui, o desejo desenfreado de satisfazer a sua vontade, a necessidade de acumular coisas, bens, curvando-se ao Deus do materialismo e a obsessão pelos bens materiais e posses, posição social, status, o estrelismo, tudo isso está caracterizado como coisas do mundo, coisas que estão no mundo. Então tudo isso são verdadeiras tentações e se manifesta desde o Jardim do Éden. Em Gênesis 3, verso 6, diz que também quando o diabo tentou Jesus no deserto, também foi manifesto essas coisas, né? Mateus 4, verso 1 a 11. Leia aí, anote aí no seu caderno e leia depois Gênesis 3, verso 6 e Mateus capítulo 4, verso do 1 até o 11. E o que Deus espera de nós? Autocontrole, um espírito de generosidade, compromisso de servir com humildade. Quais são os valores mais importantes para você? Os valores que têm enraizado na sua mente, no seu coração.
As suas atitudes revelam os valores de Deus ou os valores do mundo? Então essas são reflexões que esse livro, né, que esse capítulo nos permite fazer. Apenas conhecer, até falar ou postar frases bíblicas não torna você um cristão, não me torna um cristão, não me torna alguém que seja comprometido, compromissado com a palavra de Deus. Mas eu preciso ter a convicção, eu preciso saber com clareza qual é a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para mim. E eu preciso praticar diariamente essa vontade, eu preciso conhecer, mas eu preciso praticá-la todos os dias. E ter o controle das minhas emoções, dos meus desejos, e não estar moldado dentro desses padrões do mundo, mas que eu esteja moldado dentro dos padrões que Cristo estabelece. No versículo 18 até o 29, ele vai falar sobre isso, sobre os cuidados com os falsos profetas, a possibilidade da gente ser enganado porque a gente não conhece a Bíblia, porque a gente não está com a nossa fé firmada no Senhor. Permaneçam nos ensinos que desde o início Cristo nos ensinou. Esse é o conselho de João para nós. E agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Jesus voltará e eu o reconhecerei. Essa é uma frase que eu mesmo coloquei aqui. Jesus vai voltar e eu vou saber quando é Jesus. Eu vou saber quando é o Filho de Deus que está voltando. E não vou ser enganada por um falso profeta, por um falso ensino, por falsas doutrinas. Porque eu conheço, eu sei em quem eu tenho crido. E essa é a palavra de Deus. E no capítulo 3, que nós fizemos aqui desse resumo, fala assim, ó: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Olha que privilégio, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O Senhor Jesus, ele é puro. Então nessa carta João faz declaração poderosa ao nosso respeito. Primeiro, ele fala que nós agora somos filhos. Todos aqueles que reconhecem Jesus como seu único Senhor e Salvador, eles têm o direito de serem chamados filhos e filhas do Deus vivo. Quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua imagem e semelhança. E aqui João afirma que quando o Senhor Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E qual é essa semelhança? A nossa semelhança, a nossa natureza é pecaminosa. E nós estamos sujeitos às mesmas paixões carnais que todos os seres humanos estão. Mas nós cremos que quando Jesus voltar, nós teremos uma natureza espiritual, uma natureza que excede ali o natural, o físico, o corpo físico humano, tão corruptível, e nós seremos como Ele, santos, como Ele é santo. Então, porque assim como o veremos, porque assim como o veremos. Você já pensou no privilégio de Deus, de ver Deus de perto, de tocar nele, de olhar nos olhos dele e descobrir como ele é? Eu creio que Deus é lindo e eu quero ter esse privilégio de sentar lá no colo de Deus. Acho que vai ser legal. Você já pensou nisso? Nesse privilégio? Então, Romanos 8, verso 14 diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E à medida que crescemos e nos assemelhamos a Deus, nós temos a vitória sobre o pecado. No capítulo 3, no verso 4 ao 9 diz isso. Nós temos o amor para com os outros, do verso 10 até o 18, e a confiança perante Deus, do verso 19 até o 24. E todo aquele que em Deus está, a sua esperança, purifica-se. Todo aquele que em Deus está, a sua esperança, purifica-se a si mesmo. E assim seja puro como Ele é puro. Nele não há pecado. Então, nessa palavra que eu quero terminar esse vídeo de hoje, e que você
possa compartilhar esse vídeo, se está fazendo diferença na sua vida, se está fazendo todo sentido na sua vida. Compartilhe, seja aí, se inscreva no nosso canal e comente as suas dúvidas, comente aquilo que você aprendeu nesse vídeo e continue conosco, que eu tenho certeza que você será muito mais abençoado.